E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Vamos aqui, refutar a incoerência, protestante. É o seguinte, o protestante chega nos comentários e diz, a Igreja Católica Apostólica Romana não é a de Cristo. Mas aí tem um problema, nessa afirmação. Tem uma incoerência muito grande, uma contradição. Enfim, tem um erro muito grave nessa afirmação. A Igreja Católica não é a de Cristo. É fácil de refutar isso aí, Porque se a Igreja Católica, Apostólica Romana, não é a de Cristo, como é que fica a questão do Evangelho, do Novo Testamento? Porque a gente sabe que quem nos trouxe o Novo Testamento foi a Igreja Católica, Apostólica Romana. Portanto, se ela não é a de Cristo, fica fácil de perceber. Se ela não é a de Cristo, fica fácil de perceber. Então, o Novo Testamento que a gente tem não vem de Cristo. O Evangelho que a gente tem não vem de Cristo. Entende, meus irmãos? Uma vez que a igreja não é a de Cristo, então o que ela trouxe para nós, o Novo Testamento, não veio de Cristo. Então, o protestantismo elimina, o Evangelho. Como disse Santo Agostinho, eu não acreditaria no Evangelho se não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Então, quando você vê esses comentários, mas a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. Então você não percebe o tamanho do erro que você está cometendo, Porque você vai eliminar os evangelhos, o Novo Testamento inteiro. Porque a gente sabe muito bem, está muito bem documentado, que quem canonizou essa Bíblia que a gente tem hoje foi a Igreja Católica, A gente sabe disso. Foi a Igreja de Roma, A que você não gosta, a que você diz que não é de Cristo. Olha aí, a incoerência de vocês. Até onde vai, a desonestidade para negar a Igreja de Cristo? Até onde vale essa desonestidade? Porque se a igreja não é de Cristo, como você está crendo no Evangelho? Repito mais uma vez, como disse Santo Agostinho, do século IV. Eu não acreditaria no Evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Então, repito, está documentado. Negar isso não é honestidade, não é maturidade, não é seriedade, mas sim fugir de 2 mais 2 é 4. Então não é seriedade, não é tratar o assunto religioso com seriedade. Quem diz isso não está sendo sério, de maneira nenhuma. Por quê? Repito, se a Igreja Católica não é a de Cristo, está tudo perdido. Por quê? O Evangelho, o Novo Testamento que a gente tem, é testemunho da Igreja. Foi a Igreja quem disse que é autêntico, Nenhuma outra autoridade fez isso. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é fácil, de entender. Aí falta, agora, seriedade. Falta seriedade no assunto. O Evangelho só foi canonizado, só foi catalogado como a gente tem hoje, listado como a gente tem hoje, lá no final do quarto século. Portanto, foi a Igreja Católica, foi a tradição apostólica que nos deu a Bíblia como a gente tem hoje. Negar isso não é tratar o assunto com seriedade e longe de ser honesto, Longe de ser honesto, porque está aí na história, está documentado, que Jesus Cristo não deixou esse Evangelho já com zíper e tudo, que Jesus Cristo não deixou
um livro, né, escrito. Cerca de 20 anos depois que Jesus Cristo sobe para o Pai, que a igreja vai começar a escrever o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos. Lá para o ano 100, termina de escrever o Novo Testamento. Só que, devido ao amontoado de livros, de evangelhos, de cartas que surgiram, sendo proposto como palavra de Deus, coube à autoridade da igreja catalogar a lista que a gente tem hoje. E isso vai ser terminado só no final do século IV, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, falta de seriedade e desonestidade protestante dizer isso, dizer que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, né? Quer dizer que dizer isso, ele está negando Cristo, porque ele está negando, né, a autenticidade do Evangelho. Como é que você vai crer no Evangelho? Como é que você vai crer no Novo Testamento vindo de uma igreja que não é a de Cristo? E aí, protestante, né? Responda aí esse questionamento. Como você crê no Novo Testamento catalogado, canonizado por uma igreja que não é a de Cristo? Né? Fica aí esse questionamento. Como é que você está crendo no Novo Testamento vindo de uma igreja que você diz que não veio de Cristo, que você nega que é a igreja de Cristo? Como fica a sua incoerência? Então é isso aí que eu deixo nesse vídeo, meus irmãos, para a gente ver a falta de seriedade com que é tratado, né, esse assunto religioso por parte dos protestantes. E aí cai no ateísmo, aí a coisa desanda, aí é que eles tratam a coisa ainda longe, né, de ser sérios. Infelizmente, é isso que tem, né? Falta seriedade para tratar a questão como ela requer, né? Tratar com seriedade. Dizer que a igreja não é a igreja de Cristo é o mesmo que dizer que o Evangelho e o Novo Testamento também não veio de Cristo, porque aí você está sendo incoerente, contraditório. Querer ficar com uma Bíblia catalogada, canonizada por uma igreja que não é a de Cristo, para outros fins. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.